Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui gravando mais um vídeo, agora falando um pouco sobre uma viagem rumo a Ítaca. É, Existe uma história antiga, pessoal, que conta, que está narrada lá no livro da Odisseia, que é falando sobre um personagem chamado Odisseu. Odisseu é um ex-guerreiro da Guerra de Troia que passou 10 anos em batalha e depois que os seus exércitos venceram, ele resolve voltar para sua antiga morada, ou seja, para a ilha onde ele vivia juntamente com sua mulher Penélope e seu filho Telêmaco. No início dessa história, pessoal, o herói que está a retornar, ele sofre um naufrágio e é resgatado por uma ninfa chamada Calipso, que decide torná-lo seu esposo, aprisionando-o na ilha onde o seu barco naufragou próximo. Lá ele era tratado como um rei, era cuidado por uma das mais belas criaturas que existia na época. Ele passou lá 10 anos ao lado dessa bela mulher, dessa ninfa, chamada Calipso. Porém, mesmo sendo acompanhado de uma bela mulher, mesmo estando rodeado de serviçais e sendo tratado como um rei, Odisseu olhava para sua vida e não via sentido nela, não se sentia feliz, não se sentia de fato contemplado por aquilo que de fato desejava. E assim, pessoal, prova disso que ele não se sentia feliz é o fato dele chorar todos os dias, lembrando-se de sua terra natal, Ítaca, e também de sua família. Calipso tenta convencê-lo, argumenta que as mais terríveis provações poderiam ocorrer no caminho de Odisseu caso ele pegasse os mares novamente. Além do mais, já havia 20 anos que ele havia saído de casa. 10 anos que ele esteve em batalha, com mais 10 anos que ele estava ausente lá junto com ela. E Penélope, provavelmente sua esposa, já teria perdido sua beleza, não seria mais tão bela quanto ele se lembrava, enquanto ela, por outro lado, seria eternamente bela, porque se tratava de uma criatura divina. Ela chega a oferecer também riquezas a ele, riquezas que muitas vezes eram destinadas apenas aos deuses, e que ele tornaria-se bonito, belo, por toda a eternidade, assim como ela. Porém, Odisseu retrucava, dizendo que preferia o seu destino humano, que queria de fato envelhecer, morrer ao lado de sua esposa e filho, sendo um rei na terra onde ele havia sido gerado, em Ítaca. Calipso não compreende os seus argumentos, mas permite que ele se vá. Em outras palavras, pessoal, quando Odisseu escolhe o seu destino humano, ele conscientemente sabia das suas tribulações que enfrentaria ao longo desse percurso. Ele sabia que poderia afrontar divindades, haja visto que Calipso tinha relações com ele. Inclusive, ele vai ser perseguido por Poseidon, vai perder amigos, vai enfrentar uma série de provações. Mas, porém, isso é o que o tornava sábio aos olhos de Homero, que escreveu a Odisseia, e aos olhos dos gregos de sua época, que passaram a admirar a sua vocação
a sua luta, a sua perseverança. Ok, pessoal? O que é que essa história ela pode nos ensinar? O que é que essa história ela pode acrescentar a nós que a lemos? Essa história, pessoal, ela visa ensinar às pessoas que elas não devem desistir dos seus sonhos. Que na verdade você pode até esquecer-se deles por um momento, mas eles sempre estarão lá para serem colocados à frente, revisados, trocados por novos objetivos, porque nós somos seres mutáveis. Mas que o ser humano ele precisa sonhar, independente dessas coisas. Ele precisa ter objetivos claros. Ele precisa construir o seu futuro. Eu elenquei aqui, pessoal, alguns questionamentos, algumas reflexões que essa história pode nos trazer. Algumas perguntas reflexivas. Em primeiro lugar, qual é o seu sonho? O que é que lhe inquieta, que lhe faz, de fato, se mover todos os dias? Os seus sonhos, eles mudaram? Em que mudaram? Como é que eles se apresentam para você? Onde é que você quer chegar de fato? Onde é a sua Ítaca? Aquele lugar que você quer retornar, que você quer alcançar definitivamente? Que tipos de recursos você visa utilizar para alcançar os seus sonhos? Que etapas devem ser percorridas até o seu sonho ser concretizado? Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? O que você precisa melhorar? Quais os valores que você se apoia para continuar lutando pelos seus objetivos? Serão eles ligados à sua família? Serão eles ligados às suas amizades? A questões econômicas? Tudo isso tem que ser pensado. E que barreiras você percebe entre você e aquilo que você deseja realizar? Isso são algumas reflexões, pessoal. Inclusive, ao ler essa última reflexão que eu coloquei aqui, eu também me lembrei de uma frase que não está nessa narrativa, né, mas que também é bastante reflexiva, que ela foi extraída de uma das obras de Shakespeare, que dizia: o sol não vê até que a luz não chegue. Aparentemente uma frase besta, uma frase que não faz muito sentido, porém de grande relevância quando você atribui sentidos. Em primeiro lugar, o que é que o sol quer tocar em todos os amanheceres? Ao amanhecer do dia, ele quer tocar o solo. Ele quer trazer luz aos locais mais remotos. Porém, às vezes em seu caminho, as nuvens se apresentam. As nuvens tentam impedir ele de chegar. Atribuindo sentidos, pessoal, o sol seria a luz, a razão, a sabedoria, aquilo que faz-nos movimentarmos. As nuvens seriam os obstáculos, os empecilhos que temos que enfrentar cotidianamente. E o solo seria os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquilo que desejamos alcançar. Em outras palavras, quando Shakespeare dizia: o sol não vê até que a luz não chegue, em outras palavras, ele queria expressar que existem obstáculos no nosso caminho, no nosso dia a dia. Porém, não podemos deixar de sonhar. Não podemos deixar que esses obstáculos ofusquem a nossa luz. Na verdade, quando os obstáculos aparecerem em seu caminho, ilumine-se ainda mais, persevere, lute, porque as nuvens que hoje são obstáculos, elas apenas são um pequeno obstáculo diante do real objetivo que será alcançado. Desde já, pessoal,
Agradeço pela atenção e desejo a todos vocês bons estudos.